O homem chegou. Flamengo acerta a contratação de novo treinador, mais bastidores sobre a demissão absurda do técnico Felipe Luiz do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acha no sino da notificação, deixa o teu like, se inscreva, acha no sino, deixa o like, toca meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. Cada vez mais chegam mais informações da absurda demissão do técnico Felipe Luiz do Flamengo. E atitudes do Flamengo que eu acho que não deveriam condizer com o tamanho do clube, tá? E aí quando eu digo absurda demissão, poderia até ter demitido, tá? Mas acho que deveria ter esperado o jogo contra o Fluminense e não demitir de madrugada. Isso foi uma tremenda falta de respeito com o cara, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui o Flamengo, olha, fica cada vez pior porque o Flamengo soltou uma nota de despedida para o Felipe Luiz. O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Felipe Luiz por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira. Obrigado. Um anúncio assim, como se o Felipe Luiz não fosse nada, e o Felipe Luiz não é nada, tá? Quando eu digo que ele não é nada, eu tô negando que ele seja nada, tá? Ele é ídolo do Clube de Regatas do Flamengo. Eu vou discordar da maioria aí. Ele é ídolo. Não obstante todos os erros, teimosia, essa coisa de ficar enaltecendo a Europa, empáfia, essa coisa toda, apesar de tudo isso, ele é ídolo do Flamengo. E assim como eu falei no vídeo da manhã, eu vou continuar mantendo a minha postura. E neste canal aqui, em nenhum momento teve pedido de demissão do treinador. Teve, evidentemente, críticas. E a sociedade ela está cada vez mais polarizada. Ou é 8 ou é 80. Se você critica, você quer a demissão do cara. E se você é mais comedido na crítica, você é passador de pano. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Não, é ou não é? Essa coisa maniqueísta. Ou é bem ou é mal. Não tem o meio termo, sabe? Já vem falando. Mas isso não é só no futebol, isso aí é em tudo que é a área da nossa sociedade, não só brasileira, mas mundial. É um problema mundial isso. As pessoas, sabe, não conversam mais, não tem um... Ou é ou não é? Sabe? E é o seguinte, pessoal. Líderes do elenco mandam mensagens de apoio ao treinador que recebeu a notícia em conversa que durou menos de um minuto. Leonardo Jardim já foi contratado, eu vou trazer os detalhes aqui da contratação do Leonardo Jardim, que olha, tem nada a ver com o Felipe Luiz, hein? O Leonardo Jardim, ele é muito mais um treinador de se adaptar ao adversário. Ele tem ali uma espinha dorsal. No Cruzeiro ele fez um bom trabalho, digamos assim. Era um time pautado em transição rápida. Não era um time de muita posse de bola. Quando eu digo transição rápida, não quer dizer que ele é retranqueiro. Porque aí tem a polarização do treinador. Ou o cara é retranqueiro, ou o cara ataca que nem um maluco. Não tem os meio termos, sabe? A distinção de treinador não se dá só por isso, gente. Por exemplo, o Felipe Luiz é um cara que ele gosta de monopolizar a bola o tempo inteiro. Muitas das vezes isso acontece de maneira demasiada. Ele fica com a bola ali e acaba que você não cria tantas oportunidades de gol. Mas automaticamente, isso também não é algo ruim, porque ao você ter a bola o tempo inteiro, você impede que o adversário te ataque. Quando você escolhe um jogo mais objetivo, que é o estilo de jogo do Leonardo Jardim, de toque rápido, pá, 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 gol.
Tá? Grosso modo, esse é o estilo de jogo do Leonardo Jardim. Você evita, em parte, né, essa improdutividade de jogadas que podem gerar gol, mas, ao mesmo tempo, você aumenta o número de erros de passe, por exemplo, porque você vai optar por um jogo mais vertical, os passes eles vão se dar de maneira mais rápida e para frente, na maioria das vezes. Não é só para frente também. Tem um passe pro lado, tem um passe na diagonal. Você tá vendo como é complexo a gente lidar dos assuntos? Que não é só, o Leonardo Jardim era retranqueiro, o Felipe era ofensivo, o Leonardo Jardim é retranqueiro, o Flamengo vai contratar um técnico retranqueiro. Não, mas tem um estilo de jogo muito diferente do Felipe Luiz. Objetivo, transição rápida, se adapta mais ao adversário. O Felipe Luiz, ele tenta fazer com que o adversário se adapte ao jogo dele, o que eu acho ruim em determinadas situações, porque tem jogo, cara, você precisa se adaptar ao adversário. Não, apesar de ter o melhor elenco, tem jogos que o adversário vai te botar contra as cordas e você vai precisar se adaptar ao adversário, não tem jeito. Tá? E aí, vamos trazer aqui, ó. A demissão de Felipe Luiz causou um sentimento de surpresa e incredulidade, não só no treinador, mas também em quase todas as pessoas ligadas no dia a dia do futebol do Flamengo. O comunicado de madrugada, 1h da... Gente, isso não é hora de demitir ninguém, gente. Imagina, ser demitido do seu trabalho, lógico, não tem nem comparação, o Felipe ganha tanto, mas não é por isso que o cara tem que ser demitido a 1h da manhã, gente. Tá? Pior do que o Ceni, porque o Ceni foi demitido às 3h da manhã, apesar que o Ceni comeu o frango dele lá ainda, né? Provocou reações dos jogadores e é resultado de um desgaste que começou em dezembro. Cara, tudo isso pesa? Não ganhou a Recopa, não ganhou a Supercopa, resultados negativos no Brasileiro, tudo isso pesa. Mas o Felipe Luiz, ele está sendo demitido por causa de dezembro. Ele está sendo demitido por causa do processo de renovação dele. O BAP não engoliu muito bem essa história do Felipe Luiz, ele... Como é que eu posso dizer? Ele fazer ponderações, reivindicações, não ameaçar exatamente, mas colocando à mesa até a possibilidade dele não aceitar a proposta do Flamengo. Ele não gostou, e o BAP, assim, é uma pessoa vaidosa, não tem como negar isso. E acabou, tem o peso, tem esse peso. Só que naquele momento, não tinha... Gente, dois bicudos não se beijam, vamos botar aí. O Felipe Luiz também é uma pessoa vaidosa, tá? Também não quero fazer uma radiografia aqui do Felipe Luiz. Mas o que aconteceu foi isso. Naquela época, como a opinião pública, e quando eu digo opinião pública, torcida do Flamengo estava toda a favor da renovação do treinador, não tinha como ele fazer isso. Mas na primeira oportunidade, na primeira brecha que o Felipe Luiz dá, ele vai lá e demite o Felipe Luiz, claramente numa decisão de que ele não queria o Felipe Luiz como técnico do Flamengo, só que, cara, não tinha como não querer naquele momento. Meio que agora ele vai ter um treinador que vai ser, ainda tem isso, a assinatura dele, a escolha dele, e não escolha da antiga gestão também. Então essa demissão tem muito, se você cavar bem, você tá vendo como é que é complexo as coisas para as pessoas ficarem nesse ou é ou não é, sabe? Como tem coisa para cavar aí. Bom, a decisão tomada pelo BAP, comunicada ao diretor José Bottas em conversa menos de minutos com o técnico, foi apenas o capítulo final da longa novela. Diversos jogadores entraram em contato com o treinador para prestar apoio, especialmente os líderes do elenco, como o Danilo, né? Não houve uma despedida no vestiário. É possível que Felipe volte a Ninho do Urubu para buscar as suas coisas e se despedir do elenco nessa terça-feira. Estava prevista uma folga, mas em função da demissão a folga foi
cancelada. Não teremos mais folga para o elenco do Flamengo hoje. A primeira rusga entre diretoria e treinador aconteceu no processo de renovação contratual. As conversas se arrastaram por vários meses, mas o acerto aconteceu no dia 29 de dezembro. Em dado momento, as partes acreditaram que a negociação seria encerrada sem final feliz, mas conseguiram chegar ao entendimento. O treinador, lembra que eu falei, eu citei, primeira entrevista coletiva do Felipe no jogo contra o Vasco. Vocês lembram? Não gostei como foi conduzido, me senti exposto. As pessoas me chamando de mercenário. E aí se estabelece uma guerra de narrativas, alguns veículos de comunicação pautando o Felipe Luiz como ingrato, outros veículos de comunicação pautando o Flamengo, dizendo que o Flamengo não valoriza bem o seu treinador, publicando até que ele teria o menor salário entre todos os treinadores dos times da Série A, o que eu não sei se era verdade na época. Até aí se polariza, né, a discussão, uma narrativa totalmente oposta à outra e, cara, se você não parar para analisar e tentar chegar numa convergência, você realmente vai ficar sendo manipulado por esse tipo de coisa. O treinador se sentiu exposto pelo vazamento de informações, enquanto a diretoria queria que ele tivesse cedido mais na parte financeira. O novo vínculo durou apenas mais de 2 meses, o que para mim é um absurdo. Clube e técnico ainda vão precisar negociar a multa rescisória. Essa dinâmica truncada fez com que Bá procurasse outros treinadores ainda em dezembro, inclusive o Leonardo Jardim, tá? O presidente já negociava com o substituto e fizeram com que o Felipe Luiz assinasse até 2027. O projeto de Jardim voltou à tona nos últimos dias e está encaminhada a contratação. Inclusive chega hoje, né? O Leonardo Jardim ao Flamengo. Aí são coisas secundárias, que a merda tá posta ali. Aí daqui a pouco mais você mexe daqui, mexe de lá, aí ela vai começando a feder, sabe? Outro desentendimento diz respeito à volta do elenco principal no Campeonato Carioca. Depois de um mau início com o time sub-20, o Bap ordenou que os principais jogadores entrassem em campo na quarta partida do ano contra o Vasco, dia 21, que eu acho que foi uma decisão acertada do presidente do Flamengo, porque senão o Flamengo nem estaria jogando, nem teria essa final no domingo contra o Fluminense. A mudança no planejamento incomodou o departamento de futebol. A gota d'água para a saída do Felipe foram os resultados nesse início de temporada. A diretoria entendia que investiu alto e conseguiu a manutenção do elenco. Portanto, os resultados e o desempenho deveriam ser melhores. Houve reunião com fortes cobranças no CT e o presidente indicava a possibilidade de alteração no comando. Desde que assumiu, inclusive, Bap não tinha Felipe como preferido, mas o momento pós-título de Copa do Brasil 2024 condicionou a continuidade. É o que eu estava falando. O Felipe não era uma assinatura dele. Por mais que ele fez a manutenção, por mais que ele tenha renovado, o Felipe não era uma assinatura do presidente do Flamengo. E essa não assinatura, mais o processo de desgaste de renovação, aí tem as coisas secundárias, que os resultados não acontecerem, vai potencializando, e aí ele se vê capaz de fazer um movimento como esse, tá? Que eu acho errado. E aí achar errado demitir o Felipe Luiz, não significa que você não pode criticá-lo. Vamos parar com essa história, pode criticar e que ponto, acabou. Pedir demissão é uma coisa, criticar é outra completamente diferente. Ainda mais quando essas críticas se dão respeito à questão profissional do cara e em nenhum momento ataca pessoalmente o indivíduo. Pautadas no comportamento dele frente ao treinamento da equipe, a postura do time em campo. Mas a escolha de jogador, de escalação. Mas olha, que o Felipe não se coloca como bode expiatório, o Felipe Luiz, gente. Porque esse Boto, desde que ele chegou no Flamengo, eu não vi nada. Aí você tá polarizando contra o Boto, Pedrão. Cara, mas aí é a realidade. O Felipe, ele conquistou inúmeros títulos. O Boto, que conquistou e jogou, ele tirou alguma contratação da cartola ou contratou jogadores que a gente já sabia que eram bons jogadores?
e conseguiu em função da realidade material que o Flamengo proporciona para ele, financeiramente falando. Sabe? E aí, meus amigos, aí já o Rodrigo Matos comentou num programa de que o Papo teria guardado um sentimento não tão legal pelo Felipe, porque durante o processo de renovação o Felipe teria negociado com o Chelsea. Só que, cara, o Flamengo também negociou com o Leonardo Jardim. E aí? A gente vai falar, vai fazer uma imagem de bonzinho do Flamengo e de malzinho do Felipe Luiz? Sabe? E isso não é profissionalismo, cara. Você demitiu o cara de madrugada. A demissão estava se encaminhando. Não sou bobo. Mas demitir dessa maneira, realmente achei totalmente fora de hora. Tá? Fora de hora. Aí, relação com o Boto, desgastou também no dia a dia. Os atletas também não curtem muito o Boto, eu entendo os atletas, porque, cara, acho difícil, sabe? É uma pessoa difícil. A imprensa internacional tá até colocando aqui, ó, Felipe Luiz foi derrubado do Flamengo. Felipe Luiz fulminado. Publica aqui um jornal na Espanha, né, dizendo que foi derrubado, né? O jornal A Bola de Portugal, e tá repercutindo aí o mundo inteiro, rapaz. O The Sun da Inglaterra, para tudo que é lado aí, repercussão. O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo. Inclusive, olha, o Marcos Braz, ele cometeu um erro e que depois ele foi sujeito ao homem de reconhecer numa entrevista. Porque ele chegou e falou assim, olha, um erro que eu tive na gestão foi ter demitido o Rogério Ceni. E a demissão do Ceni é muito parecida com essa do Felipe. Foi de madrugada também. O time vinha de maus resultados, mas ele já tinha sido campeão brasileiro. Depois acabou que trocou de treinador e o Flamengo não melhorou porcaria nenhuma e perdeu tudo. Espero que o roteiro a posteriori da demissão do Ceni não se repita nesse ano, porque foi bem ruim o Flamengo perder daquela forma. Para o Palmeiras, o Flamengo continuará pagando o técnico Felipe Luiz. O contrato segue um modelo europeu sem valor fixo de multa rescisória e é válida até o final do ano de 2027. Tá? É a informação que chega, tá? Vai ser um modelo... não tem uma multa exata, vai pagar até o final do ano, né? E aí já é algo ruim também, né? Porque você está pagando um profissional que você já mandou embora, mas tem que pagar, e tá certo, tem mais a que pagar mesmo, em função de uma decisão dessas aí que eu achei precipitada, dava para ter esperado mais um pouco. Ou então, se encaminhasse de maneira diferente, sabe? Leonardo Jardim tem previsão para chegar no Rio por volta das 6 da tarde, e o Flamengo já acertou a contratação dele. Amanhã, inclusive, o Leonardo Jardim já deve começar a treinar o Flamengo, e contra o Fluminense vai estar na beira do gramado para o Flamengo tentar essa vitória aí diante da equipe do Fluminense, tá? Que vai ser muito difícil. Vai ser um confronto difícil, o Flamengo uma turbulência terrível, uma situação bem complicada. Mas eu acho que o Felipe tem responsabilidade, mas a gente não pode ignorar a responsabilidade do Boto, a gente não pode ignorar a responsabilidade dos atletas, a gente não pode ignorar a responsabilidade do BAP, porque senão a gente acaba achando, esse aqui que é o culpado. Tá? E são vários culpados. Não é só um culpado, pelo menos do meu ponto de vista. E mais uma vez, reiterando, feliz aniversário ao Zico, mais uma vez, comemorando 73 anos de idade. De maneira nenhuma essa notícia vai ofuscar o seu aniversário, porque você é uma pessoa extraordinária. Então, tamo junto, saudações rubro-negras.